Meu nome é Raya, esse é o canal da Cientista do Campo. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre toda essa discussão que a gente fez nos últimos 2 vídeos falando sobre a jaca. Esse não é apenas um canal somente de receitas. A monocultura da terra, ela também vem acompanhada da monocultura da mente e da monocultura do saber. Bom, esse também não é um canal só de respostas, porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito com isso, é aprender a perguntar. E tem muita coisa ainda que eu quero saber e quero entender. Ao mesmo tempo que a gente come, a gente também coproduz os alimentos. Então, se na sua alimentação essa base alimentar é feita principalmente de produtos processados, para quem você está contribuindo? Quais são as indústrias que você acaba apoiando com essa alimentação? Bom, para mim essa é uma grande oportunidade de jogar vários ingredientes na panela sem nenhum controle do resultado. Ao consumir um alimento ultraprocessado, eu estou contribuindo para o lucro dessa empresa e para a prosperidade desse sistema alimentar. Ao mesmo tempo que comer e consumir alimentos orgânicos vindos direto do produtor, com base na agricultura familiar, quebra outros paradigmas e te coloca num outro campo de discussões. O alimento que eu como também alimenta outra pessoa. A comida é a maior rede social do mundo. Que mãos plantaram, que mãos colheram, que mãos fizeram com que o alimento que você se alimentou hoje chegasse até você? Ver e tratar a terra como um recurso caminha de mãos dadas com o paradigma de que comida é um produto, somente um produto. A gente nunca esteve tão afastado da nossa comida e principalmente do prazer de comer a nossa comida. Você sabe o que são as ODS? ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Em setembro de 2015, 182 países membros da ONU assinaram com unanimidade esse tratado pelas ODS mais importantes para a próxima década. Quais são essas ordens de desenvolvimento sustentáveis que vão reger o planeta e essas nações até 2030? Entre os principais objetivos de desenvolvimento, acabar com a fome, sem dúvidas, é um dos maiores desafios. Não é possível a gente querer atingir uma agenda global com todos os seus compromissos sem a gente querer fazer esse exercício de olhar para o que tem no nosso prato. O que você coloca no teu prato? Como você coloca no teu prato? De onde vem esse alimento? Você já parou para pensar nisso tudo? A gente já sabe que a alimentação no Brasil é direito. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas aí o que fica, a questão é como que a gente garante então que esse direito chegue às pessoas assim? Se a gente está falando aqui que a jaca ela pode ser um alimento que combata a fome, que combata a insegurança alimentar, como é que a gente faz que esses recursos cheguem a essas pessoas? A gente está falando de soberania alimentar. A gente não está falando só de matar a fome de um dia só. Angu de um dia só não engorda cachorro. Já ouvi muito a minha avó falando essa. E é verdade, angu de um dia só não engorda cachorro. A gente está falando de sistemas alimentares que sejam justos, que sejam iguais, que sejam saudáveis, que promovam a tal da segurança alimentar, que é muito mais do que comer um dia só. O modelo atual de sistemas alimentares que a gente experimenta, ele é hegemônico e ele está sempre pautado nas grandes corporações. Acaba que a gente sempre fica muito refém dos mesmos produtos sempre e sempre tem que recorrer aos processados, aos industrializados, ao que o mercado oferece. Gente, eu tô falando aqui, ó, o mercado, ele define muito mais o que você come do que você imagina. O modelo pensado para se garantir a eficiência dessas políticas públicas nutricionais no Brasil foi pensado e institucionalizado em 2006. Foi durante o primeiro governo do Lula.
Ó, é a lei número 11.346/06, para quem quiser procurar. Infelizmente, o Brasil ele retornou para o mapa da fome nos últimos anos. O CONSEA, que era um órgão nacional de controle da segurança alimentar e nutricional, ele foi extinto em 2018. E foi a partir daí que as situações foram ficando muito mais complicadas aqui no Brasil. A gente passou para números muito alarmantes sobre pessoas que estavam passando fome ou que estavam vivendo algum grau de insegurança alimentar. A pandemia intensificou todo esse processo, mas isso já estava acontecendo antes. E o que é mais assustador é saber que a gente está falando de um país que já saiu do mapa da fome, a gente está falando de um país que já superou a pobreza, que já superou a miséria, e agora a gente voltar para esses indicativos é muito triste, é muito alarmante, é muito perigoso. Pensar em estratégias que funcionem, que sejam compartilhadas coletivamente, assim como é o que eu tento fazer aqui, é pensar em soluções práticas para que as situações que a gente encontre no meio do caminho possam ser realizadas e possam ser resolvidas também. Mais importante do que gerar perguntas é gerar resoluções para essas perguntas. Bom, eu acho. A gente precisa falar de agricultura, a gente precisa falar de economia, a gente precisa falar de organização social, a gente precisa falar de coletivo, de movimentos sociais, de povo, de cultura. Tem muita coisa relacionada quando a gente está falando de povo brasileiro. Afinal, é uma representação do que nós mesmos somos. O campo produz, mas as cidades são as grandes consumidoras desse alimento do campo. Bom, o debate é longo e o tempo é curto. Eu espero que esses 3 vídeos tenham chegado a você da melhor forma possível. Eu gravei com muito carinho, eu gravei um pouco da minha rotina, do meu pensamento e de como é a forma que eu me alimento e a forma que eu penso e produzo aqui no interior. A gente ter em mente, a gente ressaltar a importância da cultura, a importância da valorização desse espaço e da valorização das pessoas que estão trabalhando nele. Eu fico muito grata pela oportunidade de ter sido selecionada para esse edital. Fico muito grata por poder estar transmitindo um pouco daquilo que eu acredito. E também fico grata por acreditar muito que a mudança que a gente espera, ela vem muito dos movimentos e do coletivo. A gente se encontra por aí. Tô no Instagram, tô no YouTube como Cientista do Campo. E é isso. Até a próxima. Tchau.